Bem-vindos a mais uma videoaula da linguagem C e hoje nós vamos abordar o assunto estruturas, certo? O assunto vai ser somente esse. No final dos slides que vocês já possuem, existe um conjunto de referências que vocês podem utilizar para buscar mais informação. Nós já vimos esse slide anteriormente, já falamos sobre vetores matrizes, já falamos sobre cadeia de caracteres, strings, que aqui é representado por sequência. Hoje nós vamos falar sobre registro, ou seja, um conjunto de dados como um arranjo único, onde cada componente pode ser de um tipo diferente. Bom, falando assim, a gente não sabe muito para que serve. Então vamos avançar um pouco e vamos tentar criar em nossa mente uma forma interessante de, quando a gente pensar no conceito, a gente automaticamente conseguir associar esse conceito a uma prática, tá? Ou a alguma coisa mais factível, né? Então, quando a gente trabalha com registro, nós trabalhamos utilizando campos que têm relacionamento entre si, são campos relacionados. Esses campos a gente vai chamar de atributos, tá? Todos esses campos têm um único contexto, ou seja, eles se referem a uma única coisa, tá? E para você representar isso, você pode utilizar tipos de dados diferentes. Até o presente momento, em todos os nossos exercícios, nós somente trabalhamos com tipos de dados primitivos, ou seja, se a gente voltar ao assunto, o conceito lá atrás, são os tipos de dados que a linguagem C já nos dá logo de cara. São os inteiros, os floats, os doubles e assim sucessivamente. Tá certo? O char, ok? Mas, então, para que serve isso? Para que serve registro? Para que serve estrutura da linguagem C? Tá? Então, eu quero que vocês agora imaginem uma agenda telefônica. Se vocês não conseguirem imaginar uma agenda telefônica, imagine que vocês estão agora olhando para o seu celular, tentando encontrar uma determinada pessoa que vocês conhecem, tá certo? Porque você quer ligar para ela e vocês não sabem qual o número telefônico. Tá? Então, como é que isso funcionaria? Quando você encontra a pessoa e você entra no contato, você pode ter algumas informações. Isso aqui é apenas um exemplo do que vocês podem encontrar lá. Tá? Cada celular, obviamente, vai variar. Mas imagine que você precisa de um nome e você precisa de um conjunto de números telefônicos. Mas, por exemplo, se você tiver um Android, provavelmente, se você sincronizar com o Gmail ou com o Facebook, automaticamente você vai trazer o e-mail dessa pessoa. Talvez você consiga ter o endereço, talvez você até consiga a data de nascimento da mesma. Mas o importante é que, quando você entra no contato, imediatamente vocês têm acesso a um grupo de informações que estão interligadas, ou seja, esse telefone é apenas dessa pessoa que você está olhando, esse celular é apenas dessa pessoa que você está olhando. Ou seja, todos os dados que ali estão sendo exibidos pertencem ao contato que você escolheu olhar, tá certo? Então, esses dados que possuem tipos, por exemplo, o nome pode ser texto, a data de nascimento é um date, não precisa ser um texto, tá? Celular pode ser um número, apenas número, tá? Então, ou seja, você tem um conjunto de dados, né? Conjunto de atributos, digamos assim. Cada atributo possui um tipo e todo esse conjunto pertence a apenas um indivíduo. Então, a agenda telefônica é um exemplo clássico, tá certo? De utilização de estrutura na linguagem C. Então, voltando ao slide anterior, utilização de campos, isso é, atributos relacionados, ou seja, nome, telefone, celular, e-mail, endereço e data de nascimento possuem apenas uma referência, ou seja, pertence a apenas uma pessoa. Um único contexto, ou seja, todas essas informações pertencem a apenas uma pessoa, óbvio, então o contexto é a pessoa que você escolheu, e tipo de dado cujos campos são compostos por um ou mais valores de tipos primitivos ou de outros tipos especiais previamente construídos.
Ou seja, nome é um tipo primitivo, porque é um char, é um vetor, né? Um array de char. Telefone pode ser apenas número, data pode ser uma data, e assim sucessivamente. Então, essa é a explicação de registro. Mas como é que a gente trabalha com registro, ou, no caso da linguagem C, struct? Se você for olhar em Portugal, pseudocódigo, nós temos a declaração do tipo, tá certo? Agenda, que possui um conjunto de registros, nome, endereço, telefone, celular, e-mail, que são do tipo, o primeiro é string, o segundo o e-mail é string, data de nascimento é um registro, ou seja, você pode dizer que uma estrutura possui uma estrutura dentro dela. Por exemplo, data de nascimento é do tipo estrutura, e dentro dessa estrutura possui dia, ano e mês. Mas na frente, na parte 2 do vídeo, eu vou explicar a vocês como a gente trabalha com isso na prática. Eu vou abrir o Dev C++ e vou mostrar para vocês. Tá? Chegamos lá. Mas uma coisa que é importante é, para você acessar os registros dentro da estrutura, vocês precisam do operador ponto, tá certo? Então, se você criar uma variável do tipo estrutura, para você chamar o registro, ou se você chamar um atributo interno dele, vocês vão precisar utilizar o operador ponto. Por exemplo, se vocês criam uma estrutura e criam uma variável do tipo estrutura que se chama pessoal, então se vocês quiserem acessar um nome que está lá na agenda, vocês precisam criar pessoal, ponto, nome e depois atribuir o valor. Certo? Mas como isso é feito na linguagem C? Você declara struct, o nome que você quer, e depois a sequência de atributos que você quer colocar lá dentro, declarando antes o tipo e depois o nome da variável. Tá? Esses campos ficariam assim. Eu vou criar uma estrutura que vai guardar uma data. O que é que nós temos numa data? Base, obviamente. Nós temos o dia, o mês e o ano. Tá certo? Se vocês quiserem, vocês podem colocar hora, minuto, segundo. Tá? Mas o importante é que vocês entendam o conceito por trás disso. Então a gente cria primeiro o tipo, depois o utiliza. Então, struct data, int dia, int mês, int ano. Percebam, por favor, o ponto e vírgula depois do fecha-chave da declaração da estrutura. Tá certo? Então, struct data é int dia, ponto e vírgula, int mês, ponto e vírgula, int ano, ponto e vírgula, fecha-chave, ponto e vírgula. Muitas pessoas erram isso, ok? E se vocês forem olhar a estrutura agenda que nós imaginamos inicialmente nos slides anteriores, nós temos char nome de 20, char endereço de 20, char telefone de 15, char celular de 15, char e-mail de 30 e struct data nascimento. O que isso significa? Por que nós usamos struct data? Bom, imagine que o int já é dado, tá certo? A linguagem C já lhe provê o tipo primitivo inteiro através da utilização do int. Só que agora você criou um tipo que não existe na linguagem C. É um tipo que é seu, que tem significado para o seu sistema. Tá? Então, quando você cria struct data. Então, quando você for utilizar essa estrutura que você criou, você, ao invés de declarar int, você vai declarar struct data. E logo depois o nome do atributo que você quer, o nome da variável que você quer. Tá? Como a linguagem C é apenas o nome do tipo primitivo, tá? Isso fica mais curto. Então, char, nome, int, dia, e assim sucessivamente. Mas, quando você for utilizar o tipo de dado que você mesmo criou, a sua estrutura, você vai fazer da seguinte forma. Struct, o nome da estrutura que você criou, que no caso lá em cima é data, e, posteriormente, o nome da variável que você quer criar dessa estrutura, tá? No caso, data de nascimento. Ok? E para que você possa usar no seu código, se você chegar na função main e for criar uma variável
do tipo agenda, você vai fazer da mesma forma que você fez para utilizar a estrutura data dentro da estrutura agenda. Você vai declarar uma variável, tá certo? Do tipo a estrutura que você criou anteriormente. Então, struct agenda, ou seja, você quer criar uma variável do tipo agenda, pessoal, que é o que nós criamos anteriormente. Certo? Mas se nós quisermos fazer isso para 100 contatos ao invés de um único contato, tá certo? Como é que a gente trabalharia? Simples. Assim como você pode criar array, deixar o vetor de inteiros, você também pode criar vetores do tipo estrutura. Mas aqui nesse slide eu vou dar um exemplo para vocês de como vocês podem utilizar a estrutura no seu código. Por exemplo, obviamente você vai ter as duas bibliotecas principais, na verdade você só precisa do stdio, mas vamos lá. Você vai declarar a estrutura que você quer antes da função main. Prestem muita atenção nisso. Você não vai criar a sua estrutura, que é o seu tipo de dado próprio, pessoal, digamos assim, dentro do seu código, de um código qualquer. Você vai criar fora da função main, tá certo? Isso é a primeira vez que vocês veem algo desse tipo, até o presente momento do curso, né? Mas a partir de agora vocês vão ver direto, que funções também trabalham assim. E declara a sua estrutura. Struct ponto e você tem um ponto. Vamos pensar numa coordenada de um gráfico. Né? Então você tem 2 pontos, o x e o y, para representar. Okay? Uma estrutura 2D, de 2 dimensões. E você vai ter a sua função main, né? Onde você vai declarar uma variável do tipo ponto, estrutura ponto, que você declarou anteriormente, você criou anteriormente, e você vai fazer isso da seguinte forma: struct.p, ok? Ao invés de int p, struct ponto, ok? E como é que você faz para capturar as informações? Da mesma forma que você capturaria anteriormente, só que você vai usar o operador ponto. Então, por exemplo, printf, digite as coordenadas do ponto, x e y, e você vai digitar as duas coordenadas. Como eles são float, você vai pegar com %f, tá certo? E ao invés de i comercial x e i comercial y, como você está fazendo referência a uma estrutura, você vai botar o nome da variável que você criou, da estrutura que você já declarou, no caso struct.p, o nome da variável é p. Então você vai botar p ponto, o campo dentro da estrutura que você criou, tá certo? E aí você segue normalmente o seu código. Então ficaria assim: i comercial p, que é o nome da sua variável do tipo estrutura, ponto, o nome do campo dentro da estrutura que você quer atribuir o valor, x. E depois i comercial p, ponto, y. E para exibir na tela da mesma forma, você vai dar p ponto, o nome do atributo dentro da estrutura que você quer exibir, p ponto, o nome do outro atributo que você quer exibir. Ok? Então, até o presente momento, as coisas que nós vimos que são diferentes do que a gente está acostumado são: a declaração da estrutura, que é diferente. Agora vocês aprenderam a criar uma estrutura, struct o nome da estrutura e depois abre e fecha a chave com ponto e vírgula no final, lembrando. E dentro desse bloco vocês vão criar os atributos que vocês desejam. A segunda coisa que é diferente é a forma de declarar uma variável desse tipo, que ao invés de botar int, char, float, double, vocês vão colocar struct, o nome da estrutura que vocês criaram, e depois é normal, o nome da variável. E por fim, não menos importante, a forma de vocês capturar a informação e exibir. Ou seja, como é que vocês fazem isso? Da mesma forma que vocês fariam anteriormente, só que precedido do nome da variável que vocês criaram, ponto, o nome do atributo dentro dela, da estrutura que vocês querem atribuir ou exibir o valor. Ok? Percebam que i comercial p.x é equivalente a i comercial p.x entre parênteses. Apenas percebam isso. Um pouco mais à frente, quando nós formos falar de funções
e um pouquinho mais de ponteiros, vocês vão entender melhor, ok? Então, vamos seguir nosso conteúdo e eu gostaria que vocês pensassem em fazer na aula, certo? Na aula de vocês, o seguinte problema. Faça um algoritmo para cadastrar os funcionários de uma empresa X utilizando uma estrutura de dados do tipo registro. Considere o número máximo de funcionários igual a 100. Para iniciar, tá certo? Botem 2, 3, mas depois alterem o valor do loop para 100, tá ok? Aí vocês vão pensar, poxa, mas como é que eu faço isso? Lembrem-se, uma estrutura de dados trabalha da mesma forma que os outros tipos de dados da linguagem C trabalham, tá certo? Vocês podem criar vetores disso, ok? Eu vou dar um exemplo simples de como resolver isso e a partir desse exemplo eu quero que vocês olhem para a lista de exercícios de vocês e continuem a trabalhar, ok? Aqui são as referências, tá certo? Mais para baixo tem outras, mas essas são as principais. Até a parte 2 desse vídeo.